Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar hoje, sexta-feira, 24 de março, sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. 20 clubes, aquele regulamento que todo mundo conhece, pontos corridos, jogos ida e volta, 38 rodadas. Os 6 primeiros colocados vão para a Libertadores, né? O quinto e o sexto para a pré. É verdade que vem tudo, às vezes, classificando 8, 9, porque alguns times vão sendo campeão da Libertadores, Copa do Brasil e tal, e sim, mas são os 6 primeiros na Libertadores, os 4 primeiros na fase direta, os 2 últimos na pré-Libertadores e os 4 últimos são rebaixados, aquele campeonato que a gente conhece. A primeira rodada a CBF já divulgou, só que ainda não tem as datas, vai ser 15, 16 e 17 de abril, sábado, domingo e segunda. Os primeiros jogos são Flamengo e Coritiba, Botafogo e São Paulo, América e Fluminense, Fortaleza e Inter, Atlético Paranaense e Goiás, Grêmio e Santos, Atlético Mineiro e Vasco, Red Bull Bragantino e Bahia, Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e Cuiabá. Falta só definir data e horário. CBF em breve deve divulgar. Outro detalhe, dos 20 clubes participantes dessa Série A, só o Cruzeiro trocou de treinador agora ao ser eliminado nas semifinais do Mineiro. O Pesolano, vocês lembram, o Paulo Pesolano, uruguaio, não sei se ele pediu demissão, se foi em algo comum, me parece, pelo que eu li, pelo que eu vi a entrevista dele, que ele não vai nem trabalhar até o meio do ano. Dizem que ele pode trabalhar no clube do próprio Ronaldo lá na Espanha, mas vamos aguardar o meio do ano para ver o que vai acontecer. Com a saída do Pesolano, o primeiro treinador entre os 20 clubes do Brasileirão a trocar de cargo, entrou mais um português, o Pepa, chegou, foi contratado, já está aí, eu vou falar para vocês, vai fazer um amistoso quarta que vem com o Red Bull Bragantino e Cruzeiro na próxima quarta-feira aqui em Bragança Paulista, já como preparativo para o Brasileirão. Bom, vamos falar sobre todos os 20 clubes, rapidinho, um boletim rapidinho, para a gente poder introduzir já o nosso Brasileirão nos nossos noticiários de sempre aqui no blog do Ademar, ó, no canal do Luiz Ademar. Bom, gente, vamos lá. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no meu canal, no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo, hein? Fiz da Série A1, A2, A3 do Campeonato Paulista. Tenho feito boletins da A, da B e da C do Brasileiro, agora com mais frequência, a cada semana já para preparar para os campeonatos. Enfim, e pedir o seu like, pedir a sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz principalmente no meu Twitter, Luiz Ademar JR, mas no meu Instagram também. Bom, vamos por ordem alfabética, fica mais fácil, né? Começando com o América Mineiro, que continua com Wagner Mancini, eliminou o Cruzeiro nas semifinais, 2 vitórias, né? 2 vitórias do América em cima do Cruzeiro. Também está classificado na Copa do Brasil, né? Eliminou o Santa Cruz, foi para a terceira fase, que é uma fase espetacular do América, do Wagner Mancini. Contratou o Rodrigo Varanda do Corinthians. O lateral Thales, que não ia ser aproveitado, o garoto foi emprestado para o São José para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. É um time que vem trabalhando bem e agora vai correr atrás do título mineiro diante do Atlético Mineiro. América e Atlético, os finalistas do Campeonato Mineiro, certo? Então, do América, do Wagner Mancini, que vem fazendo uma bela temporada, início de temporada, tudo beleza. Já que a gente está falando do América, vamos falar do Atlético Mineiro, que é o finalista que vai fazer a final com o próprio América, né? O Atlético Mineiro que passou pelas fases da pré-Libertadores, agora está aguardando a definição da fase de grupos, qual que vai ser, né, a sua chave, mas para o Atlético maravilha. Agora nessa terceira fase da Copa do Brasil ele vai entrar também. O seu novo estádio, em breve, ainda nesse primeiro semestre, deve ser inaugurado. Dizem que lá, ainda agora no mês de abril, né? No próximo mês de abril, 15 de abril, deve ter um jogo amistoso já para preparar. Veremos, porque o Campeonato Brasileiro começa 15, 16 e 17 de abril. Pode ser que antecipe ou eles marquem alguma data. Vamos ver, mas o certo é que tá ficando lindo esse estádio, hein? Lindo esse estádio. Finalista, tá na Libertadores, vai jogar a terceira fase da Copa do Brasil, negociou o Sacha, hein? Sacha com o Red Bull Bragantino. Sacha tá indo pro Red Bull Bragantino. O Arana, que estava operado, ficou até fora da Copa, uma pena, tá em processo de recuperação para voltar ainda neste primeiro semestre. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. O Ademir foi negociado com o Bahia, então saíram o Sacha e o Ademir foi pro Bahia.
E está tentando a prorrogação do contrato que vai até o meio do ano, só do Pedrinho. Pedrinho é do Shakhtar, aquele que começou lá no Corinthians, né? Então eles estão tentando renovar para a coisa ficar mais sentido, ficar mais próxima. O Atlético que agora é do Eduardo Cudê, né? O Eduardo Cudê. Então, Atlético e América, que eu fiz os boletins primeiro, são os finalistas do Campeonato Mineiro. Já que a gente falou dos dois mineiros, vamos finalizar com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi eliminado pelo América no Campeonato Mineiro, aí o Pesolano saiu, chegou o Pepa, que ainda não estreou, né? Tem uma torcida ficou meio brava com o Ronaldo, acho que você tem que entender a situação do Cruzeiro. Fez um time, foi campeão da Série B. Não vai achar que vai ser campeão da Série A. Tem muitas dívidas, um elenco que eu acredito que o Ronaldo vai trazer alguns reforços agora pedidos pelo Pepa, ele deve dar uma melhorada no elenco, mas se você brigar pela Libertadores, neste primeiro momento, neste primeiro ano de primeira divisão, no retorno, acho que tem que ter uma certa paciência. Eu sei que falar paciência para o torcedor pode soar meio esquisito, mas acho que é paciência, porque você saiu lá de 3 anos na Série B, aquela situação inacreditável, tanta roubalheira no Cruzeiro, agora você vem para uma administração, colocou na primeira divisão, e aí aos pouquinhos você vai reforçando o elenco. Tenho certeza que num prazo curto de 1, 2, 3 anos, o Cruzeiro vai voltar a brigar por títulos. Mas nesse primeiro momento é a gente ter muito cuidado, né? Bom, quarta-feira agora, na próxima quarta-feira da semana que vem, dia 29 de março, teremos um amistoso preparativo Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Olha que legal, primeiro jogo do Pepa, quarta-feira, 19 horas. Vou tentar acompanhar com todos os detalhes para vocês. O volante Richard do Ceará tinha chegado, né? O lateral Marlon, que estava na Turquia também. O Marquinhos Cipriano foi embora. Acabou de chegar o zagueiro Luciano Castan, que disputou o Campeonato Paulista pelo Guarani. Acabou de chegar. E aí o Cruzeiro continuou emprestando o Bruno José para o Guarani. Foi essa troca, levou o Leandro Castan e prorrogou o empréstimo do Bruno José para o Guarani. Com essa troca de Pesolano e Pepa, o Pepa está analisando o elenco. É a tendência que ele vai pedir alguns, evidentemente, alguns reforços. Acho que isso é normal. E parece que o primeiro deles pode ser o lateral Júnior Caissara. Quer dizer, o primeiro não, o segundo, porque o primeiro já chegou, que é o Luciano Castan, né? Chegou do Guarani. Mas acho que ainda o Luciano Castan, acho que o Pepa ainda não participou, ainda era aquela saída do Pesolano, estava ali, mas nessa semana foi confirmado o Castan. E aí o Júnior Caissara, um lateral brasileiro, estava jogando na Turquia, está em processo de negociação, quem sabe já chega, e aí o Pepa, português, que está no lugar do uruguaio Pesolano, já começa a preparar aí uma lista de reforços que provavelmente chegarão até o Campeonato Brasileiro, certo? Então falamos dos 3 mineiros. Então o Cruzeiro foi o único time entre os 20 que neste ano trocou de treinador, tá? Só para a gente pontuar. Vamos falar então do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que contratou nesta semana o William Bigode. Lembra do William Bigode do Palmeiras? Estava no Fluminense, foi envolvido aí no negócio de pirâmide. Ele disse que ele não tem nada a ver com isso. E aí, nessa pirâmide, jogadores do Mike do Palmeiras, né, o Scarpa, que hoje está no futebol inglês, enfim. Mas, alheio a isso, o William Bigode foi contratado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que já eliminou nas quartas de final do Paranaense o São Joséense, e agora no primeiro jogo de ida das semifinais contra o Maringá, ganhou do Maringá por 2-0 fora de casa. Vai jogar em casa, a tendência é que vá para a final, né, do Campeonato Paranaense. E nesse jogo de volta com o Maringá, o Vitor Roque, que vai ser nesse final de semana, né, em casa lá, com o Maringá. Vitor Roque está na seleção brasileira e o Canóbio, que também está na seleção uruguaia, né? A tendência é que você não tenha os dois jogadores. Tendência não vai ter os dois jogadores no jogo de volta do Maringá, mas está muito bem encaminhado o Atlético Paranaense, que tem o Paulo Turra como treinador, o Filipão, que era o treinador, virou o manager lá, o gerente e tal, e o Paulo Turra, que era o seu auxiliar, treinador, está fazendo um bom trabalho, tudo tranquilo com o Atlético Paranaense. Vamos para o Bahia do português Renato Paiva, né? O Bahia teve várias contratações, né? O Bahia que está na final do Campeonato Baiano, tá? Vai jogar com o Jacuipense ida e volta, né? Nesse domingo já tem o jogo de ida lá na casa do Jacuipense. O Bahia que nessa semana anunciou a contratação do Ademir, do Atlético Mineiro, atacante Ademir, e aí ele desistiu
do Marinho do Flamengo. O Tassiano do Grêmio também está acertado, mas vai disputar aí a reta final do Gaúcho e depois chega, só para a gente pontuar, né? O goleiro Danilo Fernandes, recuperado de cirurgia, tá voltando. Esse primeiro semestre vai voltar à tona. O Arthur Salles, atacante que veio da Bélgica, ele mesmo que jogou no Vasco, também chegou. Raul Gustavo, zagueiro, contratado do Corinthians, fez uma cirurgia de joelho. A tendência é que só jogue no final deste ano, ou talvez só o ano que vem. Enfim, foi classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, eliminou o Camboriú. Contratou, e uma polêmica, o Jubá, tá jogando muito no Sport. Só que ele tem contrato com o Sport até setembro, né? Se não me engano, até setembro. E aí é uma tendência que daí fechando a janela e tal, que mesmo você contratando ele esse ano, pode ser que o Juba, né? Que eu falo Jubá, é o Juba. O Juba não consiga jogar esse ano pelo Bahia. Mas uma polêmica, porque um grande do Nordeste tirou de um grande do Nordeste, o Juba tá jogando muito no Sport. E como ele tem contrato, o Bahia foi lá, contratou, enfim, um rolo. E tá contratando atacante, hein? Veio o Arthur Salles, chegou o Ademir, o Juba não sabe que hora vai chegar, mas enfim, o Bahia se reforçando bem para o Campeonato Brasileiro. Do Bahia, vamos falar do Coritiba. O Coritiba, com o técnico português, o Antônio Oliveira, olha, foi eliminado pelo Cascavel nas quartas de final do Paranaense. Uma situação complicada, né? Mas por sorte, empatou com o Criciúma, mas nos pênaltis se classificou na Copa do Brasil para a terceira fase. Então compensou, porque já estavam questionando o trabalho do Antônio Oliveira. Está marcando amistosos para se preparar para o Brasileiro, vai jogar contra o São Paulo, vai jogar contra o Corinthians, talvez contra o Santos na próxima semana, né? Entre essa semana e a próxima semana, jogue com esses três paulistas, justamente para preparar o time para o Campeonato Brasileiro. E o zagueiro Márcio Silva, que era reserva no Curitiba, foi emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto para disputar a Série B. Então esses são os noticiários do Curitiba. Do Coritiba, vamos falar do Corinthians, daí a gente já fala dos clubes paulistas, né? O Corinthians foi eliminado pelo Ituano nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, né? E agora está se preparando aí para o Brasileiro, para a Libertadores, para a Copa do Brasil, enfim. Mas no Paulistão empatou com um jogo único com o Ituano e foi eliminado nos pênaltis. Vergonha, né? Vamos falar vergonha. Trouxe o lateral João Vinícius do Novo Hamburgo, trouxe o meio atacante Christian do São Bernardo, muito bom jogador, jogou pela Chapecoense ano passado, brilhou no São Bernardo desse ano. E tem interesse no volante Richard Rios do Guarani, mas aí o Palmeiras também tem interesse, outros clubes também vai ter que brigar aí. Então o Corinthians está nessa situação, em busca de reforços também para o Campeonato Brasileiro. Do Corinthians, já que a gente está falando de futebol paulista, vamos falar do São Paulo. São Paulo está numa situação, muitos jogadores machucados, passaram por cirurgia. Igor Vinícius, Wellington, Galopo, Ferrarese, Moreira e Thales Costa. Olha que situação. Já o Diogo Costa, de zagueiro, que fez uma pequena cirurgia, também está voltando. Pelo menos esse está voltando, né? São Paulo numa situação crise brava. Contratou o lateral direito Raí, que fez até um golaço contra o Corinthians ao eliminar o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. O Raí é do Ituano. E tem interesse no Gemerson, que é lateral esquerdo do Guarani. Veremos se vai conseguir ou não, né? Mudanças no departamento médico, trabalho do Rogério Ceni questionado, muita confusão no São Paulo, que vai fazer semana que vem um amistoso contra o Coritiba, em preparativo já para o Campeonato Brasileiro. Do São Paulo, vamos falar para o Santos, outro que tem a mesma crise do São Paulo, hein? Mesma crise do São Paulo, né? O São Paulo que vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil. O Santos também, depois de eliminar o Ceilândia na primeira fase e o Igatu do Ceará na segunda. Então foi para a terceira fase. No Campeonato Paulista sequer foi para as quartas de final, foi eliminado na primeira fase, né? O Ângelo tinha uma proposta do Flamengo, não foi, preferiu ficar. O Raniel rescindiu o contrato, foi embora. O Zanocelo falou que quer ir embora. Também está tentando acertar aí para uma negociação para ele poder sair. O Pirani foi emprestado para o Fluminense. O Santos, que também tem interesse no lateral esquerdo do Jamerson, assim como o São Paulo do Guarani, está buscando reforço, porque o time está fraquinho, hein? Mas o Soteldo machucado, que operou o ombro e tal, está recuperando, vai ser um reforço pelo menos para o Santos no Campeonato Brasileiro. E o time que está navegando em águas tranquilas há anos, o Palmeiras, finalista
finalista do Campeonato Paulista. Não falei para vocês que o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa, né? São Paulo foi eliminado nas quartas de final pelo Água Santa. Corinthians pelo Ituano, São Paulo pelo Água Santa, o Santos nem se classificou para as quartas de final, o Palmeiras, ao contrário, eliminou o São Bernardo nas quartas de final. Aí ele eliminou o Ituano na semifinal e agora vai fazer a final com o Água Santa. Então, quarto ano consecutivo do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Quarto ano vai jogar com o Água Santa, 1º e 9 de abril. Pode ser que essas datas alterem, mas em tendência é que 1º e 9. Na seleção brasileira, 3 jogadores. Rafael Veiga pela primeira vez, Rony pela primeira vez e o Everton, que deve ser o titular da seleção, né? O Atuesta rompeu o ligamento do joelho, vai ficar um bom tempo afastado, né? O Richard Rios, volante do Guarani, e o Arthur, meia do Red Bull Bragantino, interessam, e essa negociação está bem encaminhada. Podem ser os 2 primeiros reforços do ano do Palmeiras. Mais uma vez finalista do Paulista, vai jogar a terceira fase da Copa do Brasil, vai jogar Libertadores e vai jogar o Campeonato Brasileiro. Palmeiras tudo em paz no Verdão, hein? Vamos para o Cuiabá, então? Para o Cuiabá, que ele está nas semifinais agora da Copa Verde, né? Ele eliminou o Vila Nova na Copa Verde, vai fazer as semifinais com o Goiás, né? A outra semifinal é Remy Paysandu, Repá, né? Na semifinal também do Campeonato Mato Grossense, jogou o primeiro jogo com o Luverdense fora de casa 0-0 e agora joga em casa para ir para a final, né? O volante Felipe Augusto, que estava na Arábia, chegou, foi contratado. O Nicolas Quagliata, se não me engano, ele é uruguaio. Veio do PAOK da Grécia, foi contratado. O zagueiro Vitão do Aruco, lá do Paraná, também foi contratado. O Gênesis, o atacante, estava emprestado agora e voltou. Então está fazendo um processo de reformulação, né? O Cuiabá, que continua com o técnico Ivo Vieira, português, hein? Abel Ferreira, português no Palmeiras. Agora o Ivo Vieira, português no Cuiabá. O português no Curitiba, Antônio Oliveira. Tem o Abel no Palmeiras, português. O Pepa no Cruzeiro. Tem português no Flamengo. Enfim, o Cuiabá, que vai se preparando também para a Copa do Brasil. Ele foi eliminado. A única situação ruim foi a eliminação na Copa do Brasil. Copa Verde, semifinal. Semifinal do Campeonato Mato Grossense, mas fora da Copa do Brasil, certo? Esse é o Cuiabá. Do Cuiabá vamos para o Fortaleza, que o Fortaleza não foi para a fase de grupos da Libertadores, né? Ele parou na pré-Libertadores e aí caiu para a Sul-Americana, vai disputar a Sul-Americana. Mas ele está nas quartas de final da Copa do Nordeste. Sábado agora vai jogar com o Ferroviário lá em Fortaleza, jogo único, brigando por vaga nas semifinais. Então tá bem encaminhado aí, tá já nas quartas de final da Copa do Nordeste. Também vai jogar a terceira fase da Copa do Brasil, né? E a final do Cearense. A final do Cearense vai ser contra o tradicional rival, o Ceará. 2 grandes jogos entre Ceará e Fortaleza. Bom, o João Ricardo, goleiro, sofreu uma lesão muscular grave, vai ficar pelo menos uns 2 meses afastado. Foi lá e contratou o goleiro Kozlinski do Guarani. Então, pelo menos já fez essa contratação. O time está forte, está competitivo, continua com o Fortaleza, né, com o Vojvoda, o técnico Vojvoda está lá já há muito tempo, fazendo um grande trabalho. É a promessa de fazer um grande brasileiro também. Do Fortaleza, vamos falar do Flamengo. O Flamengo, que perdeu todas as finais que disputou, né, já tinha falado isso no boletim anterior, mas agora tem mais uma final. Vai jogar com o Fluminense a final do Carioca. Né? Fla-Flu, 2 jogos, ida e volta, né? A tendência é do 1º e 9 de abril, pode ser que tenha algum remanejamento de data, mas enfim, 1º e 9 vai disputar mais um título. Não ganhou nenhum, né? Daquelas Copas que disputou e tal, mas vai jogar agora o Fla-Flu para disputar mais um título, isso é importante, tá sempre brigando, né? Pedro e Gabigol não foram convocados para a seleção, né? O Arrascaeta tinha sido convocado nessa data FIFA para o Uruguai, mas foi cortado porque ele está com problema no pubis. O Flamengo, que renovou com o atacante Matheus França até 2027. O Pulgar fraturou o pé, vai ficar um tempo afastado, né? E o Marinho, que estava com interesse do Bahia, negociação foi descartada. Então o Marinho, pelo menos por enquanto, vai seguir no Flamengo. E já que a gente está falando no Flamengo, vamos falar do seu adversário na final do Carioca do Fluminense, né? O Marcelo voltou, é a grande sensação, né? Foi para o futebol grego depois de sair do Real Madrid, não se adaptou lá e tal.
meteu 7-0 no Volta Redonda depois de perder 2-1 jogo de ida na semifinal, então tá indo com moral para a final do Campeonato Carioca. O lateral esquerdo, Jorge, rompeu o ligamento, fez uma cirurgia, tendência que não jogue mais esse ano, até por isso chegou o Marcelo. O Gabriel Pirani chegou do Santos. E o Lelê, artilheiro do Campeonato Carioca do Volta Redonda, foi contratado também para o Fluminense, dando um chapéu no Vasco. Já que a gente falou do Fluminense, que continua com o Fernando Diniz, né? O Flamengo também, eu tenho falado do treinador de todos, o Flamengo continua com o Vitor Pereira. O Vasco, que vai continuar com o Maurício Barbieri. O Vasco foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais do Carioca, né? E tá ali, né? O Thiago Rodrigues, o goleiro, ele foi negociado com o Vitória. O Andrei voltou, foi negociado com o Chelsea, mas voltou por empréstimo, vai ficar um período aí, talvez só até o meio do ano, tá até defendendo a seleção. O Vasco, que foi eliminado na Copa do Brasil pelo ABC, foi eliminado pelo Flamengo no Carioca. Enfim, tem que se preparar e se preparar bem, na verdade, para o Campeonato Brasileiro. Porque, olha, Copa do Brasil e Carioca foi um fiasco. O Carioca ainda saiu jogando bem contra o Flamengo, mas saiu pelo ABC na Copa do Brasil. E o zagueiro Anderson Conceição, sem espaço no Vasco, tá indo para o CRB. E o Nenê, para finalizar, está tentando renovar seu contrato, que vencia agora no final do Carioca, para ver se ele disputa o Brasileiro ainda. Então, dos cariocas, falta o Botafogo. Vamos falar do Botafogo, que também está eliminado, né, da disputa do Carioca. Ele está disputando a Taça Rio, que também tem pouca importância. O Patrick de Paula fez uma cirurgia delicada e não vai jogar mais esse ano. O Tiquinho Soares, que é um gesto de agressividade lá, que ficou 30 dias suspenso preventivamente, pegou 8 jogos de gancho. O Marçal pegou 5 jogos de gancho. O Gatito em fase final de recuperação, de lesão, tá voltando, né? O atacante Davidson, 32 anos, está vindo, a pedido do Luiz Castro, está vindo, estava jogando na China. O Botafogo que vai se preparar também para o Campeonato Brasileiro, né? Então você vê que os times vão ali tentando se acertar e ir buscando reforços. Isso é uma situação. Já o Goiás está nas semifinais da Copa Verde. Ontem, eu estou gravando o vídeo sexta-feira 24, ontem ele eliminou o Brasiliense e agora vai jogar com o Cuiabá a semifinal. Também está na final do Campeonato Goiano, vai jogar a final do Campeonato Goiano com o Atlético Goianiense em jogos de ida e volta, e o zagueiro da Silva foi para o Londrina. Essa é a situação. Vamos para o Grêmio que teve a rescisão de contrato com o Jean-Pierre realmente, perdeu o primeiro jogo das semifinais do Gaúcho para o Ipiranga por 2-1, agora sábado vai ter que vencer por 2 gols de diferença para ser finalista. O Tassiano vai ser negociado com o Bahia, mas vai ficar por enquanto no Grêmio. E aí o Inter, o seu rival Inter também. Só que o Grêmio perdeu o primeiro jogo da semifinal, o Inter empatou com o Caxias. Agora esse final de semana vai jogar, quem vencer vai para a final. Renovou com o Maurício até 2027 e o Diego Pituca, que está lá no Kashima Antlers, tinha interesse, mas o time falou não. E aí esta é a situação. O Internacional que continua, né, com o técnico Mano Menezes, e o Grêmio continua com o técnico Renato Gaúcho, e o Goiás que continua com o treinador Guto Ferreira. E para finalizar, já que eu não finalizei lá no boletim dos times paulistas, do Red Bull Bragantino, que o Pedro Caixinha, nas semifinais, foi eliminado nos pênaltis pela Água Santa e ficou fora da final do Paulista. Já tinha ficado fora também da Copa do Brasil, eliminado pelo Ipiranga. Então, início de temporada ruim. A tendência é que corra atrás de reforços, e o primeiro reforço já até chegou. É o Sacha, atacante do Atlético Mineiro, que está chegando para o Red Bull Bragantino, que quarta-feira faz um amistoso com o Cruzeiro. Certo? Essas são as novidades. Eu vou falando tudo, vou acompanhando todo o mercado. Semana que vem eu volto com mais um boletim da Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos. Até lá!